Uma reviravolta no caso de Brian Walsh. Homem de Massachusetts foi hospitalizado após ser esfaqueado na prisão. Temos uma atualização sobre a saúde dele e vamos explicar tudo com o consultor prisional Justin Paperny. Aproveitar uma oportunidade para pegar alguém, ainda mais com planejamento, é ainda mais forte ao ver o crime que ele supostamente cometeu. Isso é um problema. Então, nesse caso, seja às 10 da noite ou às 10 da manhã, eles queriam pegá-lo e ele teve sorte de não ter sido muito pior. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner. Segundo as autoridades, a arma do ataque era um objeto contundente improvisado. A agressão segue em investigação, embora o julgamento de Brian Walsh por assassinato comece em algumas semanas. Segundo o departamento do xerife de Norfolk, delegados chegaram antes das 22h na quinta-feira para tratar ferimentos de faca de Brian Walsh. Nenhum outro policial ficou ferido. Mas ainda se sabe muito pouco. As autoridades estão mantendo sigilo sobre os acontecimentos que levaram à facada enquanto a investigação está em andamento. Não está claro se houve briga física nem quem é o outro detento, mas descobrimos mais informações. Depois que Brian Walsh foi levado para o Centro Médico Beth Israel Deaconess, em Boston, as autoridades disseram que ele estava consciente e alerta. Segundo a NBC Boston, o ferimento dele foi superficial e ele voltou à prisão ainda naquela noite. O escritório do xerife informou que recuperou um instrumento contundente improvisado e conteve o outro indivíduo envolvido. O esfaqueamento segue sob investigação e o assassinato de Walsh ganhou destaque nos Estados Unidos. Ana tinha 39 anos e era mãe de 3 filhos, de 2, 4 e 6 anos. Ana Walsh desapareceu sem deixar rastros durante o feriado de Ano Novo, entrando em 2023. Em 4 de janeiro, Ana foi dada como desaparecida após faltar ao trabalho, o que era incomum para ela. Brian disse aos investigadores que Ana saiu de casa para voar a Washington, Distrito de Colômbia. Embora ela tenha reservado o voo para 3 de janeiro, seus cartões não foram usados desde o Ano Novo. O sumiço dela iniciou uma ampla busca com equipes de resgate e cães farejadores. Então, apenas 3 dias depois de ser reportada como desaparecida, os investigadores receberam um e-mail. Nós estamos com a chamada Ana Walsh. Tínhamos um acordo no valor de $127 mil, ela estragou tudo. Nós a temos aqui conosco. Se ela não pagar, nunca mais voltará. A polícia e o FBI estão envolvidos. Boa sorte em nos achar. O e-mail saiu da conta Gmail Richard Walker, 9.984, o que era obviamente suspeito. No dia seguinte ao envio do e-mail, houve outra reviravolta. Investigadores obtiveram um mandado de busca para a casa dos Walsh em Cohasset. Foi lá que eles encontraram sangue e uma faca ensanguentada no porão. Brian foi preso e acusado de atrapalhar uma investigação. No dia seguinte, foi ao tribunal. Promotores afirmam que não há provas de que Ana pegou um carro de aplicativo de casa ao aeroporto em 1º de janeiro. Eles dizem que Brian tentou atrasar e atrapalhar a investigação com suas declarações à polícia. Até hoje, o corpo de Ana ainda não foi encontrado. Brian não foi acusado de assassinato de início, mas a acusação veio logo após, pois os promotores tinham muitas provas, incluindo buscas suspeitas feitas por ele no iPad do filho. Quero apenas descrever as ações dele a partir de 1º de janeiro. A reindicou no dia 1º de janeiro, às 15 horas. Ele fez algumas tarefas e foi à casa da mãe em Swampscott, mas não ficou muito, porque estava sem celular. Ele percebeu que estava perdido ao ver um navio pirata na Rota 1. Os réus ficaram 15 minutos depois, foram ao Whole Foods e à CBS. A vigilância confirmou que ele não entrou nessas lojas. No dia 1º de janeiro, o réu pesquisou no Google usando o iPad do seu filho. Algumas das pesquisas dele são as seguintes, lembrando que o réu disse que saiu às 6 da manhã, às 4h55 da manhã do dia 1º de janeiro, ele pesquisou quanto tempo leva para um corpo começar a cheirar. Às 4h58 da manhã, como impedir que um corpo se decomponha. Às 5h20 ele pesquisou como encontrou um corpo. Às 5h47 da manhã, 10 maneiras de se livrar de um corpo morto, se você realmente precisar. Às 6h25 do dia 1º, quanto tempo alguém deve sumir para herdar? Às 6h34 do dia 1º, podemos descartar partes de corpos? Às 9h29 da manhã, para que serve o formaldeído? Às 9h34 do dia 1º, quanto tempo o DNA resiste?
Às 9 horas e 59 da manhã, é possível fazer identificação em restos em pasta? Às 11 horas e 34, desmembramento e melhores formas de descartar um corpo. Às 11 horas 44, como limpar sangue de piso de madeira. Às 11h56 do primeiro dia, a mamãe saiu para verificar sangue. O que ocorre ao colocar partes do corpo nesse momento, às 1h08? Às 13h21, a federal jogou as roupas da cena do crime fora ou as lavou. Isso foi no dia 1º de janeiro. Também houve informações obtidas do telefone do réu que mostraram que no dia 2 de janeiro ele estava na Home Goods em Norwell, onde comprou 3 tapetes. Também houve mais pesquisas no Google no dia 2 de janeiro. Às 12 horas e 45, CAP pesquisou melhores maneiras de desmembrar. 13H10. É possível ser acusado de assassinato sem corpo? Às 13H14, é possível identificar um corpo com os dentes quebrados. No dia 2 de janeiro, após esses eventos, a ré foi vista nas câmeras de segurança do Home Depot em Rockman. Ao verificar as imagens de segurança, a ré é observada por uma câmera de segurança empurrando um carrinho. Os itens incluíam produtos de limpeza, esfregões, escovas, fita adesiva, toalha, um macacão de proteção com cobre-botas, baldes, peneiras, bicarbonato de sódio e um machado. Ele estava usando uma máscara facial e luvas de borracha quando empurrava o carrinho no Home Depot. Às 5 horas e 32, ele foi visto na Jersey Street, em Heyman, agora tirando as luvas e a máscara. Os dados do telefone também rastrearam seus movimentos em 3 de janeiro. Os locais foram percorridos às 4 horas 27 do dia 3 de janeiro até um conjunto de apartamentos em Abington. Imagens de vigilância mostram o lobo do réu e um homem parecido com ele saindo de um carro perto da lixeira. Ele caminha até a lixeira carregando um saco de lixo. Ele está se inclinando e parece que o saco está pesado, pois ele precisa fazer força para jogá-lo na lixeira. Ele caminha até a lixeira com o saco de lixo e o deixa lá. Às 4h48, ele foi para outro condomínio em Abington e às 17h10, o celular mostra registros em outro apartamento em Brockton. O vídeo mostra uma festa compatível com a aparência dele e com o seu logotipo. De novo, ele decidiu que eu não limpei o lixo. No dia 3 de janeiro, nesse mesmo dia, às 13h02, ele fez mais algumas pesquisas no Google. O que ocorre com o cabelo após a morte? Às 13h13, qual é a taxa de decomposição de um corpo encontrado em um saco plástico comparado a um corpo em uma superfície na floresta? Às 13h20, o bicarbonato de sódio pode mascarar ou fazer um corpo cheirar bem? No dia 4 de janeiro, no dia seguinte, a ré foi a Home Goods e a TJ Maxx. Ele comprou toalhas, tapetes e roupas masculinas. Às 16h15 do dia 4, ele foi a Lowe's e comprou rodos e uma lixeira. Em 4 de janeiro, quando a polícia de Carrazé foi à casa para checar o bem-estar, os policiais viram o Volvo dele com bancos abaixados e um forro plástico na traseira. No dia seguinte, notei que os bancos do Volvo estavam abaixados, com marcas de sujeira e o carpete mostrava sinais recentes de aspirador. Quando questionado sobre o forro plástico, o réu disse que jogou no lixo. Mais tarde, a química analisou e estava presente no carro. Em 5 de janeiro, a revisão dos dados mostrou que o telefone do réu se moveu às 8h. Primeiro terça-feira aqui, depois Swampscott, onde mora sua mãe. O telefone se deslocou para o condomínio, onde a mãe dele mora às 9h30 da manhã. Ficou por cerca de 5 minutos ao redor do prédio até o canto sudeste. No canto sudeste desse condomínio é onde havia uma lixeira. A lixeira foi isolada e revistada depois. Em 8 de janeiro, polícia e peritos vasculharam a moradia. Encontraram sangue e uma faca com vestígios no porão. A faca estava danificada. Uma segunda faca também foi encontrada naquele porão. Além disso, havia grandes sacos plásticos resistentes comprados naquele período na loja Home Depot. Na investigação, a polícia analisou cartões de crédito, malas, voos e trens de Ana.
não houve nenhuma atividade desde que ela foi vista pela última vez em 1º de janeiro. A polícia também tentou rastrear o que aconteceu com as malas que o réu foi visto jogando no lixo mais cedo. Isso foi lá em Abington. As malas e seu conteúdo já haviam sido levados para trituração e incineração em treinamento. Quando a polícia chegou, eles já estavam destruídos. No entanto, os investigadores conseguiram isolar e vasculhar as lixeiras do condomínio da mãe da minha amiga em Swampscott. Elas foram revistadas em uma estação de transferência em Peabody. Os investigadores encontraram 10 sacos de lixo dentro dos sacos de lixo. Muitos desses itens continham manchas consistentemente contaminadas. Entre os itens apreendidos estavam toalhas, panos, chinelos, fita adesiva, macacão de proteção, luvas, produtos de limpeza, bolsos, tapetes, botas de caça, uma bolsa de produtos, um cartão de vacina contra a Covid-19 em nome de Alana Walsh, um serrote, um machadinho e algumas tesouras cortadas. Desde a audiência de 2023, Brian Walsh segue preso sem fiança. Depois disso, promotores revelaram que Ana possuía quase 3 milhões de dólares em seguro de vida, com o marido como único beneficiário. Mas a defesa de Brian afirma que ele não precisava desse dinheiro. Percebemos que o relacionamento de Ana e Brian não era tão perfeito assim. Segundo documentos do tribunal, Ana teve um relacionamento com um homem em Washington, Distrito de Colômbia. Ele contou aos investigadores que namoraram por meses e planejavam passar o ano novo juntos. Então ela sumiu, mas ele logo deixou de ser suspeito. Houve nova reviravolta quando um nome já conhecido de outro caso famoso em Massachusetts surgiu no caso Walsh. Michael Proctor foi um dos principais investigadores no caso de Karen Reed e também foi um dos investigadores que analisaram o caso de Brian Walsh. Proctor foi afastado após enviar mensagens grosseiras, chamando Karen Reed de maluca e dizendo à irmã que queria que Reed se matasse. Embora Proctor tenha alegado que suas emoções falaram mais alto, ele foi afastado de suas funções depois que o caso de Reed terminou em anulação do julgamento no verão passado. Os advogados de Walsh pedem e-mails e mensagens dele. Neste caso, o governo federal e o escritório do promotor do condado de Norfolk estavam basicamente trabalhando juntos. Eles estavam trabalhando para investigando um homicídio que Norfolk estava processando. Investigavam a polícia estadual por violações de integridade, políticas, conduta inadequada e falha na supervisão. Essas informações começaram a ser repassadas para nós. E como o Sr. Tipton explicou, seja em relação à votação, credibilidade ou parcialidade, isso faz parte do que queremos mostrar e do que esperamos mostrar. Acreditamos que o material está sob a regra 14. Eles o possuem, então também deveríamos recebê-lo. Acho que o termo de uso especial ainda não é necessário. Se eles indicaram que vão seguir esse caminho, tudo bem. Mas isso não invalida o nosso argumento de que é regra 14. O 2020 está claramente declarado que está com eles. Com relação aos casos que eles citaram na resposta, eles estão se baseando em Omo versus Bonet, que foi um caso de 2015. Eu não acredito que isso seja relevante. Bonet é um caso em que o escritório do promotor distrital do estado não tinha conhecimento da identidade de um informante confidencial. Assim, não estava sob custódia deles e, além disso, alegavam ser informação privilegiada. Não há nada que comprove privilégio ou proteção em qualquer uma das 3.074 páginas. Nós não sabemos. Reunimos isso de petições de outros casos, respostas do governo para saber que eles têm esse material sobre o que se trata e cartas entre o escritório do promotor distrital e o governo federal falando especificamente dos policiais envolvidos. E o motivo pelo qual posso apontar há uma infinidade de razões pelas quais isso seria relevante. Mas o que conseguimos determinar é que o policial Proctor, que foi o principal investigador neste caso, no momento em que começou a investigar Brian Walsh e o desaparecimento da esposa dele, já sabia que estava sob investigação federal. O viés, os motivos e tudo ligado à integridade dele vem em primeiro lugar para ele. Então, com todos esses pensamentos, quando você considera tudo isso, eu não sei como isso não se encaixa na regra 14. Eu não sei como a gente ainda não está de posse disso. Além disso, me apoio nos documentos que falam sobre sentir seu argumento.
E, voz em off, eu concordo que o promotor não tem obrigação de investigar o nosso caso, mas eles não investigaram. Então, não estamos pedindo para eles conseguirem algo que eles não têm. Na nota de rodapé 4, citada por eles em voz off, diz que o governo não pode ignorar algo exculpatório. E documentos mostram que o investigador principal de um caso de homicídio sabia estar sob investigação federal ao assumir o caso. Ainda mais forte. Bem, não acho que você esteja argumentando, mas ele já não estava sendo processado? Não, meritíssima. Quer saber qual é a ação? Não. Qual é o momento dessa acusação federal? Refere-se ao Sr. Proctor, ao policial Proctor ou ao Sr. Walsh? Eu achei que a senhora estava falando do Sr. Walsh. Não, Sr. Weiss, porque ele sabia disso. Não, o soldado Proctor sabia que estava sob investigação federal. No momento em que pensei que você era... Afirmava existir preconceito contra seu cliente. Porque ele era sob investigação federal. Não, é a policial Proctor. Aliás, esse é mais um tipo de preconceito. Certo, mas estamos focando só nessa parte. Quando ele entrou na investigação, lembre-se, o escritório do promotor do condado de Norfolk controla as investigações de homicídio. Eles atuam com a Polícia Estadual e o CCCAP. Agora, o escritório do promotor de Norfolk sabia que Proctor estava sob investigação federal, especialmente sobre como ele investiga e supervisiona. Agora, ele é o responsável pelo caso enquanto o processo dele está pendente. Por isso, esses documentos não são só relevantes, mas também podem ser exculpatórios. E de acordo com a regra 14, não é exculpatório, é material irrelevante. A defesa alegou que as pesquisas do Google usadas como prova foram obtidas ilegalmente. O Ministério Público pode usar as pesquisas no julgamento? Bem, eles poderão, apesar das objeções da defesa. Segundo o Mass Live, a advogada de Walsh tentou recorrer da decisão que autorizou o uso das pesquisas como prova pelos promotores. Uma juíza da Suprema Corte Judicial negou o recurso da defesa. Mesmo se recuperando de uma facada na prisão, Brian Walsh ainda deve ir a julgamento no mês que vem. Agora estou acompanhada pelo consultor prisional Justin Paperny. Justin, é ótimo te ver e muito obrigada por estar aqui comigo. Como você reage ao esfaqueamento de Brian Walsh na prisão? Isso mostra que, mesmo em prisões de segurança máxima, presos envolvidos em casos de grande repercussão querem agir e machucar alguém, já que muitos têm filhos e desejam vingança. É fácil culpar a prisão, sem dúvida. Mesmo em prisões de segurança máxima, quem quer machucar alguém pode conseguir. O ferimento dele é superficial, segundo relatos, e as autoridades disseram ter encontrado um instrumento contundente e improvisado. Isso é só um jeito oficial de dizer uma faca artesanal. Exato. Você já domina a gíria da prisão, já fazemos isso há tempo e entende tudo. Trabalhando na cozinha ou em certos empregos na prisão, é fácil ser criativo e fabricar uma arma ou faca artesanal. Um utensílio, qualquer coisa da cozinha, já é suficiente para ferir alguém. E mesmo que ele esteja bem, o que é bom, ele pode esperar esse tipo de tratamento durante toda a sua jornada na prisão. E não parecia que Brian Walsh estava tendo problemas na prisão até esse incidente. O que você acha que aconteceu? Você acha que ele estava apenas tendo problemas com outro detento? Você acha que talvez o fato do caso dele ser tão famoso tenha incomodado algum detento? Quais são seus pensamentos sobre o que pode ter acontecido lá? Leva tempo para planejar conseguir uma arma e achar uma chance de machucar alguém com privacidade. Então, relativamente falando, ele não está preso há tanto tempo assim. Então, na verdade, pode levar esse tempo todo para realizar uma agressão ou, você sabe, uma experiência desse nível, por assim dizer. Ouvir e li que planejar isso leva tempo. Felizmente, não vi isso na prisão. Sim, isso é bom. Ainda bem que foi relativamente seguro lá, dadas as circunstâncias. E sabe quando algo assim acontece, quando você é levado ao hospital e depois retorna para a prisão, como no caso de Brian Walsh, você acha que ele foi enviado para a AGSG ou voltou para a população geral? Ou você acha que ele está sendo mantido em algum lugar agora porque as autoridades estão sendo bem discretas sobre isso no momento? Se eu fosse apostador, diria que ele está na segregação com muito mais atenção sobre ele. Prisões federais e estaduais enfrentam muitos problemas com fugas e ferimentos. Na minha opinião, ele está segregado e enfrenta mais dificuldades, pois fica isolado 23 horas por dia. Às vezes você se sente preso sem saber se é dia ou noite e toma banho 1 ou 2 vezes por semana.
Você fica muito desorientado e a experiência é bem mais difícil. A prisão alega que o isolamento dele é para protegê-lo, exigindo mais vigilância dos funcionários. Imagino que ele esteja totalmente confinado agora. E, sabe, entendemos que cadeia ou prisão não é necessariamente como um hotel, uma suíte, um resort, nada disso. Mas, em termos de segurança e de se sentir talvez segura, talvez insegura, você acha que os detentos ficam um pouco mais vulneráveis à noite? As agentes disseram que responderam antes das 22h. Você acha que há mais espaço para coisas assim acontecerem durante a madrugada? Você se surpreende que isso ocorreu pouco antes das 22h ou no horário informado pelas autoridades? Você se surpreendeu com o horário em que isso aconteceu? Eu diria que à noite é mais fácil baixar a guarda. O peso do dia já passou. Os funcionários podem ficar um pouco mais relaxados. Com as luzes apagadas fica mais fácil aproveitar a oportunidade, mas já vimos isso bastante até às 10 da manhã ou às 10 da noite se surgir uma oportunidade e você quiser mesmo pegar alguém com tudo bem planejado e observa o tipo de crime que ele teria cometido. Isso é um problema. Então, às 22 horas, às 10 da manhã, estavam decididos a pegá-lo e ele teve sorte de não ter sido pior. Mas isso não quer dizer que não haverá mais. Então, presumo que continuarão mantendo ele isolado. Brian Walsh será julgado em breve pelo assassinato da esposa. Em relação à preparação para o julgamento dele, a preparação para a defesa dele, você acha que o esfaqueamento pode ter abalado ele de alguma forma? Quero dizer, não consigo imaginar que não tenha abalado, mas o que você acha sobre o fato de que, enquanto ele se prepara para a defesa, talvez o esfaqueamento não tenha ajudado em nada? É difícil entrar na mente de alguém que poderia fazer algo do que ele é acusado. É revoltante, é nojento. E neste momento, de alguma forma, ele conseguiu se convencer de que não fez nada de errado. Ele é a vítima. Vejo algumas declarações do advogado de defesa. Eles estão se agarrando a qualquer coisa. Então ele provavelmente disse para si mesmo: se eu me declarar culpado, vou pegar prisão perpétua. Se eu for condenado, vou pegar prisão perpétua. De alguma forma, de algum jeito, eu tenho que ter sorte. O isolamento dele na prisão não é só pelo crime, mas também pela falta de vontade de assumir responsabilidade, certo? E também, aparentemente, o que ele fez depois do suposto assassinato é como se ele tivesse dobrado e triplicado decisões realmente nojentas e terríveis. Agora, se lá dentro ele afasta as pessoas, é desrespeitoso, arrogante, se acha no direito, é distante, grosseiro, maldoso, acha que é melhor que os outros, então você tem o crime junto com alguma conduta supostamente dentro da prisão que faz as pessoas dizerem: queremos fazer dele um exemplo. Você acha que os advogados dele vão usar isso para tentar adiar o julgamento ainda mais? Quais são seus pensamentos sobre como a defesa poderia possivelmente usar o esfaqueamento para beneficiar Brian Walsh? Se disserem que ele está ferido e incapaz de se preparar para o julgamento, o juiz provavelmente dará prorrogação. Mas se ele for capaz de se preparar e estiver respondendo bem de acordo com essa lesão, então o juiz pode dizer que ele tem direito às ligações e visitas com seu advogado. Um julgamento se aproxima e queremos respeitar as vítimas e suas famílias, estamos avançando. Suspeito que, salvo se ele estiver mesmo machucado, o julgamento continuará. Como você acha que foram esses anos para Brian Walsh? Como você disse, Justin, ele é muito rico ou veio de um estilo de vida rico. Agora ele está preso, acusado do crime hediondo de assassinar e esquartejar a própria esposa. O que você acha que tem sido para ele essa queda de trajetória, agora sentado na cadeia esperando o julgamento? Conversei com pessoas que trocaram casas lindas por um presídio de segurança mínima. Que mudança! Então, quando você sai de uma casa linda para um centro de detenção ou cadeia do condado, é uma mudança ou experiência enorme. Se condenado, ele mesmo causou isso. Presumo que ele não considerou que, se condenado, passaria o resto da vida na prisão. Mas, respondendo à sua pergunta, sim, é uma grande mudança ser informado quando pode comer, quando pode dormir, quando pode receber visitas, qual será o seu trabalho, viver com medo constante pela própria vida. Estava em um acampamento simples de segurança mínima, sem violência. O maior problema era o tédio, apesar de ser prisão. Ele está em uma situação em que 24 horas por dia ele está em risco. E se ele se comportar mal ou tiver esse ar de arrogância, os problemas vão continuar. Mas é uma mudança enorme, e presumo que ele não considerou essas coisas se ele supostamente fez o que fez. Como alguém pensaria nisso? Ele não era racional ou normal se condenado. E o que você acha que é para os detentos ou presos que estão se preparando para um julgamento por assassinato? Eu sei que não podemos necessariamente entrar na mente deles ou algo assim, mas como é o período de preparação para os presos que precisam se preparar para o julgamento enquanto ainda estão sob custódia?
Bem, é muito mais difícil do que se você estivesse em liberdade, porque mesmo que você possa ver advogados na prisão e fazer ligações telefônicas, é muito mais difícil. Seu acesso é limitado fora da liberdade. Eu presumo que ele tem uma boa noção de que vai ser condenado, então há algumas pessoas em que as provas são esmagadoras. Queremos ser cuidadosos, todos têm direito a julgamento, mas há quem diga ser absolutamente inocente. Eu vou manter a esperança de que vou ganhar. Agora, mesmo que percam em alguns casos de crimes de colarinho branco, pode ser 3, 5, 7, 8 anos, há um fim. Você vai sair em algum momento. Se condenado, ele sabe que passará o resto da vida lá, na prisão. Se condenado, a única vantagem para ele é provavelmente ser transferido para uma prisão um pouco mais confortável que a atual. Há um pequeno lado positivo no futuro dele. Por enquanto, sua única esperança é que os advogados dizem que pode haver um erro. Algum jurado vai errar a seu favor, alguma má conduta policial, tipo, eu vi algumas provas que eles acessaram no governo. O advogado disse que você não deveria ter visto aquilo, alguns erros da promotoria. Ele já sabe o que o espera para o resto da vida na prisão. Você acha possível um júri ficar do lado dele nesse caso? Acho que os jurados são objetivos e fazem bem seu trabalho. Então depende das provas, mas provavelmente não. É. E vamos ter que ver como eles vão chegar à decisão deles quando esse momento finalmente chegar. Justin, agradeço muito sua visão sobre o caso e o tempo dedicado hoje. Bom te ver. Também é ótimo te ver. Brian Walsh já está cumprindo uma sentença de 3 anos de prisão por uma acusação não relacionada. A seleção do júri para seu julgamento por assassinato começa em 20 de outubro. O Long Crime vai transmitir toda a cobertura do julgamento dele, do início ao fim. Obrigada por acompanhar o Law and Crime. Sou Elizabeth Milner.